Santo Espírito de Deus, Pai Celestial, já sabemos, Senhor, que não existe nada melhor neste mundo do que ter o Senhor, o Teu Espírito, sermos guiados pelo Senhor, o Criador deste imenso universo. Sabemos também, Senhor, que o mundo espiritual rege o mundo físico, que todas as coisas existentes foram criadas pela Tua Palavra. O Senhor criou os céus, os anjos, o exército celestial. O Senhor criou a terra e a princípio deixou a terra sem forma e vazia. Mas então, quando o Senhor começou a criar todas as coisas, surgiu essa natureza tão rica, tão linda, tão gloriosa. E depois de tudo, o Senhor fez o homem, fez a mulher. Por isso, Senhor, nós agradecemos de todo o coração. E precisamos ouvir o Senhor. Fale conosco. Fala ao nosso coração. Corrija, Senhor, as nossas falhas. Senhor, o Senhor é quem dá o verdadeiro alimento. A Tua palavra nos fornece armas espirituais para qualquer batalha ou qualquer guerra neste mundo. Como o Senhor diz, Pai, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Sobretudo, meu Pai, Senhor, colocando a Tua palavra em prática no dia a dia, desde o coração. O Senhor é poderoso para restaurar, Senhor, a vida, a saúde, o casamento, a família. O Senhor é poderoso para libertar, quebrar as cadeias, arrancar, Senhor, a raiz de uma enfermidade maligna, de um câncer. O Senhor é poderoso, Pai, em nome de Jesus, para quebrar cadeias que destruíram o casamento, aprisionando no ódio, na amargura, na revolta, a divisão. Senhor, o Senhor é poderoso para trazer filhos ao aconchego dos pais. O Senhor é poderoso para transformar trevas em luz. Então, Senhor, nós agradecemos. Fale conosco. É o pedido, o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então vamos lá. Irmãos, todos nós sabemos, aqui os senhores sabem perfeitamente, né, leem a Bíblia, estudam a palavra de Deus, que o primeiro sentimento maligno e negativo que entrou em Adão foi depois da desobediência, né, e esse sentimento foi o medo. O medo, ele faz parte das trevas, ele é maligno e ele só causa dano. O medo faz mal. Então, vamos aqui relembrar, e lá em Gênesis capítulo 3, primeiro livro da Bíblia, Gênesis, né? Criação, capítulo 3. Depois que eles comeram do fruto proibido, que Deus havia proibido, chega então o versículo 8, quando Deus chama por eles. Versículo 8, capítulo 3, versículo 8. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. O que Adão fez? Se escondeu. Fruto de quê? Então você vai ver comigo agora. Versículo 9. Chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Bom, então o Senhor Deus que vinha conversar com eles todos os dias, cuidar deles pessoalmente, uma comunhão belíssima, algo extremamente confortável, agradável, que eles promovia neles a maior segurança, porque o Criador estava junto com eles, seu amigo, seu pai, companheiro, mas o Todo-Poderoso. Deus havia dado uma ordem para eles, eles não respeitaram, e então o Senhor Deus, eles comeram do fruto, Deus havia proibido, Deus deu tudo para eles, tudo. E eles então comeram. O que aconteceu? Desobediência. O pecado do ser humano é exatamente esse, desobediência à palavra. Ah, mas a pessoa não sabe, por isso que Jesus manda pregar.
Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. As pessoas precisam saber. Elas precisam ouvir a Deus, o seu Criador. E é isso que precisa ser feito. Então, enquanto o ser humano não ouve a palavra de Deus, literalmente está dentro do pecado de Adão, como dos seus próprios pecados. E aí, então, o Senhor Deus vem à tarde, né, na virada do dia, e chama pelo Adão. Adão, onde estás? E a resposta dele foi: ouvi a tua voz soar no jardim e temi. Tive medo, porque estava nu. Ué, mas como antes ele não sentia medo? E não percebia que estava nu. Porque ele tinha vestes espirituais, irmãos. O encontro com Jesus, ele traz paz ao coração, porque é a volta da comunhão. Jesus veio do céu para religar o ser humano a Deus, reconciliar. Enquanto o ser humano não ouve a palavra de Deus, ele então está na condição que Adão esteve, e é esse momento que a gente está vendo. O primeiro sentimento que entrou em Adão foi o medo. E o que o medo fez com ele? Ele disse abertamente: escondi-me. Eu já tive momentos de receber alguém que um parente ficou 3 anos trancado dentro de um quarto por medo de sair da porta e dar de cara com gente. Alguém que só permitia que a mãe entrasse para colocar comida, recolher o prato e mais nada. Um quarto suíte, banheiro estava lá, até para limpar. Não deixava ninguém entrar. A mãe tinha que limpar, tendo condição financeira elevadíssima. Até que alguém falou de Jesus para essa mãe, e ela, num grito de socorro, pediu à igreja. E para a honra e glória de Jesus, conseguimos ganhar essa família para Jesus. E esse filho foi liberto do quarto. Voltou para a faculdade depois de 3 anos. Tive medo e me escondi. Ai, graças a Deus encontrei Jesus. Você pensa que o medo não vai tentar? Se não encher o coração do Espírito de Deus, do Espírito. Se não colocar a palavra viva para manter essa chama de fé. O que é a fé? A fé é o firme fundamento, fundações, das coisas que se esperam. O medo faz a pessoa ter, por exemplo, pensamentos pavorosos. A pessoa que tem medo, que escuta noticiário de violência, irmão, o cérebro dela é um cenário de terror. E aí tem medo de ser atacado, de tombar, de sofrer dano, porque esse é o cenário que trabalha. E aí, mas como Deus vai proteger se Ele manda jogar o medo fora? Então vamos aqui entender, irmãos, porque muita gente diz que tem fé, mas há uma diferença entre a fé mental e a fé real. A fé mental sugestiona versículo, mas o coração pode estar vazio da palavra e do Espírito Santo, do poder. E daí o medo ocupa o espaço. Principalmente através do que os olhos físicos veem e os ouvidos escutam. Então o cristão tem que saber trabalhar o seu coração. A palavra, irmãos, a palavra é Deus, é Jesus, ela é viva. Se crê na palavra, crê com toda a convicção, o medo não consegue ocupar o espaço. Há muitas pessoas que são extremamente medrosas, aí vem para Jesus. Aqui ou em outras igrejas, aí vem para Jesus. Mas não dando atenção às palavras da segurança que Deus oferece,
quem Ele é, o que Ele faz, não colocando dentro do coração e firmando na mente, a tentação vem para a pessoa ter medo. E tem gente que, infelizmente, mesmo ouvindo, não enche o seu coração da palavra. Como é que eu vejo isso? É um coração faminto. Você está com fome, você tem que comer comida. O teu estômago está faminto, o teu corpo está enfraquecendo sem comida. Você come, você almoça, ou você tomou um bom café da manhã, aquela sensação de fome acaba na hora. Quando vem a fé no coração, na segurança que Deus oferece, isso te traz conforto interior. Mas pastor, as coisas acontecem com todo mundo. Esse é o erro, irmãos. A bênção, a maldição tem endereço certo. Preste bastante atenção. Salmo 91, vai comigo. Salmo 91, versículo 14. Salmo 91, versículo 14. Vai comigo? Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu. Esse versículo, irmãos, ele é a chave de toda a segurança que o Salmo 91 oferece. Todo mundo pensa que é o primeiro versículo. Aquele que habita, habitar é residir, é morar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, mas está habitando porque valoriza a palavra dele, porque o coloca acima de tudo. Pois que tão encarecidamente me amou. Muita gente, irmãos, se converte, mas não tem Jesus como seu maior tesouro, seu maior valor. Por exemplo, numa pregação, Deus aponta um erro e a pessoa sente que é com ela, mas ela não quer corrigir aquele erro. Ela tem temor a Deus? Não. Não teve o temor porque ouviu o que devia fazer e não fez. Foi o caso de Adão. Adão, coma de tudo. Eu vou parafrasear. Somente desta árvore, desta, da ciência do bem e do mal, uma, do fruto dessa árvore, não coma. Por que ele não respeitou esse limite? Porque ele não respeitou a lei que o Senhor Deus pôs sobre ele. Quando Eva comeu, todo mundo diz assim, a serpente instigou a Eva. Não, a Eva ficou diante do fruto. Ela ficou namorando o fruto. Ela tocou o fruto, botou a mão. Ela sentiu o cheiro, o aroma. E o paladar dela desejou. Todo ser humano é tentado nos seus sentidos humanos. Ah, me deu vontade. Ah, me deu raiva. Por que você agrediu? Porque me deu raiva. Por que você não guardou o coração? Por que não desarmou? Por que não teve as mãos limpas? E aí então o Adão, quando Eva foi oferecer a ele, o que ele devia ter dito? Não, o nosso Deus, o nosso Criador. Ele disse não. Então eu não vou comer. Vai dizer para mim que Adão não sabia o que era um não. Até cachorrinho aprende. Vocês sabiam que de tanto falar não, o cachorrinho aprende? Sabia disso? Aprende. Aprende. Lá em casa tem 2 cachorrinhas. Elas não entram nos quartos. Elas ficam na porta esperando a gente dizer, entra. Se não disser entra, elas não entram. Ficam na porta. Tem um então que senta e fica plantado. Eles com pressa de ver a gente. É muito interessante.
Mas não entra. De tanto a gente dizer, não, não, fica aí, não, fica aí, não, fica aí. Já sabe. Sabe o que é fica aí, sabe o que é não. E como um ser humano de QI 100% antes da desobediência, Adão foi criado em imagem e semelhança de Deus perfeita. Como é que ele não respeita ou não? Então isso é gravíssimo, porque isso é falta de temor a Deus. E não valorizou a palavra que recebeu. Deus falou com ele e com Eva. Eles ensinariam aos filhos. Vem cá, filhote. Tudo é nosso. Isso aqui não. Pronto, acabou. Por exemplo, vamos dizer que uma pessoa desbocada entre no nosso culto e eu esteja pregando o que estou pregando aqui agora. Eu vou dizer assim, ei, a boca do justo é manancial de vida, não é para palavra pesada não é palavrão nem pensar. A pessoa sai assim, essa igreja serve para mim não, quer mandar na minha boca, vê se pode. Acabou. Foi a pastora que falou ou foi o Espírito de Deus? Ah, por quê? Mas pastor, como é o Espírito? Porque está na palavra, irmãos. Se está na Bíblia, é pelo Espírito de Deus. O Espírito Santo é o autor das Escrituras. Então, quando não aceita uma correção da palavra, está rejeitando o Espírito de Deus. Será que a gente está entendendo a gravidade do pecado de Adão? A gravidade? Agora, olha esse versículo do Salmo 91. Pois que tão encarecidamente me amou. Dá uma paradinha. Tão encarecidamente. Ou seja, o preço é alto, mas eu vou obedecer. O rapaz casado se apaixona loucamente pela colega de trabalho. E ele vira-se para a colega de trabalho, pede ela em namoro e fica dividido. O que a palavra de Deus fala? Ele vai entrar no céu? Mas vamos dizer que ele diz assim, Deus sabe os problemas que eu tenho com a minha esposa. Ele me entende. Então ele pensa que está salvo, certo? Mas a Bíblia diz que não. Mas ele não quer dar ouvidos. Por quê? Porque a palavra não tem tanto valor para ele. Tem mais valor o sentimento dele. Assim são muitos filhos de Deus guiados só por sentimentos. Ah, eu fiz porque eu estava com raiva. Ah, eu fiz porque eu precisava. Aí a Eva fez a mesma coisa. Deus perguntou a Adão, por quê? Adão, por que comeste do fruto de que te ordenei que não comesse? A mulher que tu me deste. Por que ele não assumiu, irmãos? Ele teria salvação se ele reconhecesse o pecado dele. Eu penso nisso, com toda certeza. Agora, o que ele fez com Deus, a mulher que tu me deste. Ou seja, o problema ainda é teu. Quem mandou me dar essa mulher? Na verdade, ele está culpando a Deus. Pois que tão encarecidamente me amou. Amou quem? A palavra, irmãos. Diga para o seu irmão, ame a palavra de Deus. Peraí, mas não está completo não. Diga, ainda que ela seja contra você. Alguém que tenha gula, vem participar do nosso culto. Aí eu digo assim, pessoal, preste atenção. Não abre a geladeira quando tem um pudim lá e na madrugada você abre. Você esquece o pudim. Tá bom, você abriu, você sabe que para você, naquela hora, é tentação, você já comeu o seu pedaço. Aí a pessoa vai e come assim, a geladeira é minha, o pudim é meu, o problema é meu. Vamos dizer que a gente esteja pregando e mostrando na palavra, conserva o tempo do Espírito Santo. Foi um conselho que Deus deu. Ah, isso não está na Bíblia. Não, dessa forma não coma 2 pedaços de pudim. Não, tem gente que é engraçada, mas isso não está na Bíblia.
pois que tão encarecidamente me amou. Como é que eu posso provar que amo a Deus? Então vamos lá, Evangelho de João, capítulo 14. Vai comigo no versículo 21. Vamos juntos? Bem devagar. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Forte, né? Porque às vezes a pessoa diz assim, poxa, eu queria entender esse versículo 14 do Salmo 91. Porque tão encarecidamente me amou. Por exemplo, uma pessoa que suporta muitas coisas para manter o seu casamento até que o seu cônjuge se converta. Primeiro, demonstra ter temor a Deus, porque o casamento é instituto do céu, certo? Deus realizou o primeiro casamento. Segundo, valoriza a pessoa que Deus lhe deu, certo? Porque não quer destruir seu casamento, quer perder aquela pessoa, certo? Terceiro, literalmente não quer destruir a família. Então essa pessoa tem uns valores dentro dela e de repente até ela escuta uns desaforos, umas besteiras, talvez até assim um pouco deixado de lado, mas está lutando pela conversão. Deus não está vendo? Claro que Ele está trabalhando, Ele vai trabalhar. Creia no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e tua casa. Mas aí a pessoa diz assim, eu sou de Jesus, mas não sou boba. Eu sou de Jesus, mas vou aturar desaforo. Ainda tem colega de trabalho que diz assim, olha, amiga, se o meu falasse 1/10 do que o teu fala, já tinha acabado há muito tempo. Então não é tão caro assim, né? Não tem tanto valor assim, né? Eu não estou, irmãos, cada caso é um caso. Eu não estou falando de pancadaria. Eu não estou falando de arrebentar. Não estou falando isso, não. Estou só mostrando aqui na palavra. Às vezes a gente, por exemplo, nós pastores, não é na boca de todo mundo que a gente é amado e respeitado, não. Tem gente, pastores, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Quer dizer que quem guarda o quê? Os mandamentos. Tem e guarda. Por que guarda? Porque ama a Deus, então cumpre. Obedece. Eita! É forte. Agora vai no versículo 23 e o 24. Completando aqui sobre o amor a Cristo, o amor a Deus. Jesus respondeu e disse, se alguém me ama, guardará minha palavra. Meu Pai o amará. Viremos para ele e faremos nele morada. Ele está enfatizando o que falou no 21. O 24 agora. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Vamos supor que uma pessoa saiu da igreja chateada porque não suporta ouvir mandamentos. Chega a hora de falar em dízimo, então a pessoa pula igual pipoca, ataca, fala mal. Aí ela sai da igreja. Mas ela não está satisfeita de ter saído sozinha, porque vamos dizer que ela tem na igreja uma boa relação entre os irmãos, e é uma pessoa assim, vamos dizer assim, né? Muito bem relacionável. Então a pessoa faz muita amizade, e tem 3 que são assim muito amigos, muito colados. Enquanto ela não tira esses 3, ela não sossega. Se esses 3 tiverem temor a Deus, vão dizer, escuta, o que eu ouvi foram mandamentos. E estão nas Escrituras. Como é que eu vou deixar a minha igreja, a minha casa, casa de pão? Como é que eu vou deixar a minha igreja só porque você não concorda?
Mas peraí, nós não somos amigos, nós somos irmãos. Como é que você concorda com uma coisa dessa? Estou te dando exemplos simples de coisas que acontecem, irmãos. Saem porque não querem submeter a palavra. E arrastam porque são amigos. Então eu vou mostrar para vocês. É muito interessante o que eu vou mostrar. João capítulo 21. Evangelho de João, capítulo 21. Dentro do espaço aqui, dessa realidade que eu acabei de falar. João, capítulo 21. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades. E manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros 2 de seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro, então dá uma paradinha. Pedro está com um grupo dos discípulos, um grupo. Os discípulos, os 11, Judas já havia acabado com a vida, os 11 se dividiram. Aí o Pedro está junto com esse grupo aqui, ou o grupo está com Pedro. Por quê? Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe eles, também nós vamos contigo. Foram e subiram para o barco, e naquela noite, nada apanharam. Dá uma paradinha. Quem lembra quando Jesus chamou Pedro para ser pescador de homens? Quem de vocês lembra? Todos, né? Que bom. Que aí dispensa outra leitura agora, né? Jesus chamou o Simão Pedro. Simão Barjonas. Jesus chamou Simão. E disse, de agora em diante, eu vou parafrasear. Simão, de agora em diante serás pescador de homens. Ou seja, você vai ser um ganhador de almas. Então esquece a pesca dos peixes. O Pedro guardou o que Jesus falou com ele aqui? Não. O Pedro vai fazer alguma coisa ilícita? Não. É lícito ele pescar. Jesus morreu. Está no seio da terra. É domingo pela manhã. Então, no sábado à noite, o Pedro virou-se para os amigos. Virou para os amigos como quem não quer nada. Ele não queria influenciar ninguém, né? Não, o Pedro não queria influenciar ninguém, né, pessoal? Não queria? Irmãos, ele sabia que ele iria ficar fora do plano de Deus. Jesus falou com ele, Simão, de agora em diante serás pescador de homens. Ele sabia. Ele vira-se para os amigos, como quem não quer nada, vou pescar. Um pescador de alto mar não vai sozinho, irmãos. Não tem como jogar rede sozinho. Pesquise sobre pesca. Uma coisa é jogar um anzolzinho, pode ser sozinho. Jogar rede em alto mar e puxar. Me poupe, irmãos. Eu que sou leiga na questão de pesca, pouquinho que eu pesquiso, deu para entender. Essa época aqui não tinha tecnologia nenhuma, irmãos. Tá pensando que tem um barco que tem toda a tecnologia disso, de alçapão, daquilo, não, meu irmão, era braço mesmo, pegar aquele redão e um grupo assim na lateral do barco, equilibrando e pá! E depois puxar, musculação, vou pescar. Ele já jogou, meu irmão? Porque lógico. Alguns iriam dizer não. Pois o que ele disse? Todos eles, olha aqui, ó. Vou pescar. Disseram-lhe eles. O que eles disseram? Também nós vamos contigo. Então o Pedro aqui foi o líder que desencadeou. O Pedro está dentro do plano ou fora do plano? E os outros também estão. Quem levou foi o Pedro. Muita gente na eternidade, irmãos, por falta de encarecidamente amar o Senhor Jesus, não sabe dizer não, que não sabe dizer não para amigos,
para irmãos. E aí, vamos desenrolar da história. Sendo já amanhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Quem está fora do plano de Deus, irmãos? Você pode pegar um versículo e massificar, que a pessoa não está, parece que ela está entendendo, mas não está. O coração está fechado. O coração está fechado. Tem gente que você assim, joga o medo fora, a pessoa não joga. Tem gente que você diz assim, as más conversações corrompem os bons costumes, a pessoa não acorda. Ela valoriza mais a amizade do que a salvação dela. Ela dá mais valor a um amigo, uma amiga, do que a Jesus, pois que tão encarecidamente me amou. Meu irmão, no dia do juízo, pessoas que estão fora das igrejas, ou andando de igreja em igreja, arrastando pessoas da obra, desfalcando o grupo da pesca, que não é a de peixes, é a de gente. Misericórdia. E aí, versículo 5, disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tens alguma coisa de comer? Responderam, não. E ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Por que eles agora conseguiram? Se já é de manhã, se os grandes peixes vêm à noite, na madrugada, estão no meio do mar, em alto mar. Porque eles obedeceram, fizeram em cima da palavra, eles agora vão pescar pelo que a palavra de Deus, Jesus falou, mandou, e não a palavra do Pedro, homem. E aí? Pois é, irmãos, quando as pessoas têm influência, não é? E aí? Versículo de número 6, 7. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica porque estava nu. Está vendo, irmãos? Olha o estado do Pedro. Olha o estado do Pedro. O Adão ficou nu porque desobedeceu a Deus e teve o medo. O Pedro ficou nu porque saiu do plano de Deus. Foi pescar quando Deus não mandou. Tem gente que está fazendo o que quer, irmãos. O medo toma conta. A prosperidade não vem. As bênçãos não chegam. Nós estamos vivendo a época dos influenciadores. Irmãos, nós só podemos ser influenciados por um. O bom pastor está aqui, ó. Está aqui, ó. Caramba. Eu me programei para... Tudo bem. Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. O apóstolo Paulo escreveu. Carta aos Gálatas capítulo 1. Versículo de número 8. Vai comigo? 8. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Aquele grupo que estava com Pedro, guardou a palavra que Jesus falou, que eles esperassem a ressurreição dele? Não. Mas quem foi que liderou o grupo? Pedro. E como foi que Jesus encontrou Pedro? Nu. Isso diz alguma coisa, irmãos? A nudez do Pedro, porque ele estava completamente fora do plano de Deus, ou seja, não estava com a palavra no coração e na mente. Do contrário, não teria ficado nu. Caramba, só porque está no meio de homens? Isso tem um significado muito mais forte, irmãos. Significa literalmente, ele estava dizendo: quando a pessoa deixa de ouvir a palavra de Deus, olha só, eles estavam fazendo alguma coisa ilícita? Não. Estavam fazendo o que era lícito. Mas estavam fora do plano de Deus.
Irmãos, uma das coisas que mais está acontecendo hoje são pessoas de Jesus fora do plano de Deus por conta da sua própria vontade. Então agora, para completar, irmãos, vamos terminar aqui. Voltando lá em João 21, rapidamente. Que coisa, né? O apóstolo Paulo dizer que ainda que um anjo pregasse outro evangelho. Versículo de número 7. Então, não é? O Pedro estava nu. Então, o 7. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, sendo quase 200 côvados, levando a rede o quê? Está vendo, irmãos? Por que eles estavam agora com a rede cheia de peixe? Porque eles ouviram Pedro ou ouviram Jesus? Eles ouviram Jesus, incluindo Pedro. Você está disposto a ouvir Jesus? Quem está disposto a ouvir Jesus? Irmãos, todo mundo é livre, mas eu quero mostrar para vocês. Vai comigo em Lucas capítulo 10, versículo 7. Lucas capítulo 10, versículo 7. Quem lê comigo? E ficai na mesma casa, comendo e bebendo o que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis. Mas pastor, olha só, na mesma casa é a mesma comida sempre enjoa. Por isso que o Pedro disse: vou pescar. Ele queria diferenciar a forma como ele estava vivendo nos últimos dias. Só faz o que Jesus manda? Só faz o que Jesus manda? Eu quero fazer o que eu quero. Eu vou fazer o que eu quero, que eu tenho vontade. O Pedro deu trabalho para Jesus. Mas o Pedro teve uma coisa, irmãos, que muita gente não tem. Uma sinceridade no arrependimento. O Pedro, depois que ele negou Jesus, irmãos. Mas e aí? Virou completamente, está aqui. Nós vimos, Pedro estava nu. Aí veio o Pentecostes. Eles foram batizados no Espírito Santo. Aí Pedro, epa, aí saíram as 2 epístolas de Pedro. São incríveis. Você não vê um Pedro medroso, você não vê um Pedro covarde, você não vê um Pedro mundano, você não vê um Pedro afoito. Você vê um Pedro prudente, sábio, temente a Deus, líder. E as suas epístolas são do maior amadurecimento do cristianismo, dos cristãos. É o Pedro quem diz: vigie o diabo, ele anda em derredor. Às vezes ele sopra numa pessoa. Quem diria, né, irmãos? Como eu comentei aqui antes de iniciar essa gravação, que Satanás poderia usar uma criança para segurar uma arma e matar. Pois é. Não subestime a sagacidade do diabo de tirar qualquer cristão da presença de Jesus. Ficai na mesma casa, a mesma comida. Muita gente diz assim: cansei. Então, concluindo agora, irmãos, o maior problema que o Espírito Santo encontra nos cristãos, pessoas dizem assim: meu Deus, o diabo tenta. O pior de tudo é o eu, a dureza de coração. Foi o que Jesus falou. Ele quer curar o seu povo. Ele quer quebrar as cadeias. Ele quer libertar. Mateus capítulo 13.
Mateus capítulo 13. Versículo 15 e 16. Vai comigo? Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com os seus ouvidos, e fechou os olhos para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta e eu o cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Diga graças a Deus. Concluindo aqui, nós temos ouvidos físicos e ouvidos espirituais. Se os ouvidos espirituais endurecerem e se fecharem, então o coração está fechado e vai fazer a sua vontade. Por isso que tem gente que não sai da gula, por isso que tem gente que não sai do pecado, por isso que o Adão foi o problema de Adão. Qual foi o problema de Adão? Todos nós sabemos que foi a desobediência. Porque quando Deus falou com ele, ele não reconheceu o seu erro. A pessoa que dá causa à destruição de um casamento, deu causa. Provoca demais, foi agressivo. O dia do juízo não vai ficar barato. A conta costuma vir ainda aqui na terra. A pessoa que tem uma chamada de Deus, irmãos, e ela procura fazer a sua vontade, Deus perguntou para Adão: Adão, onde estás? Ele estava no lugar errado. Ele estava escondido. Ele não estava no campo aberto, onde Deus mandou. Deus mandou que ele lavrasse a terra. Tive medo e me escondi, porque estava nu. A gente não vê vestes espirituais. Então somente se ouve a palavra. O ponto central é: eu escuto e pratico, ou eu escuto e faço a minha vontade, quando a vontade de Deus é outra. Eu amo a palavra de Deus, sim. E quando a palavra vem contra você, quando vem contra nós. Eu citei o exemplo simples da gula, que parece uma coisa simples, mas está sendo um dos graves problemas de grande parte da nossa sociedade, sim ou não? Pessoas que não controlam a boca. Comem carboidratos demais, comem doces demais, comem tudo que é agradável ao paladar, a pessoa come de tudo que ela gosta. Depois o corpo sofre as consequências, e olha que tem gente que ainda reclama quando se fala. Mas assim, vamos cuidar do templo do Espírito Santo. Vamos saber guardar o coração. Falei do moço que se apaixonou pela colega de trabalho, destruiu o casamento. Aí a palavra vem e diz que não entra no céu. Mas a pessoa acha que ela entra porque ela está cheia do eu, que ela tem as razões dela. Então Jesus diz, olha, ouviu, mas fechou o coração. Então nós temos ouvidos físicos e os ouvidos do coração. Por que algumas pessoas, irmãos, saem tanto de igrejas e andam de igreja em igreja? Chegou às minhas mãos um cadastro de membro, alguém que entrou na igreja e disse, eu quero ser membro dessa igreja. Quando eu vi a igreja anterior, 5 igrejas evangélicas. Eu falei, meu Deus. Eu logo pensei, se não abrir o coração, aqui vai ser a 6ª. Porque virá a 7ª. Tem gente que está no 5º relacionamento, irmãos. A mulher samaritana estava no 6º. Os 5 anteriores não deram certo, porque ela ainda não tinha saciado a sua sede. O Pedro voltou a pescar, porque ele esqueceu, deixou de lado o que Jesus falou com ele. Para concluir, tudo parte do coração. Amém, igreja? Curve a sua fronte. Jesus, muito obrigada. Temos bastante material para pensar, refletir e repensar. O apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, deixou claro e disse, mas ainda que nós mesmos, ele, Paulo, ou um anjo desça do céu
e vos pregue outro evangelho, e não este, além deste que já vos pregamos, seja anátema. O Senhor diz que muitos não se conformam. O Senhor fala dos últimos tempos, que não se conformarão com a sã doutrina. Procurarão mestres que falem segundo os seus desejos, suas próprias concupiscências. E hoje parece que as pessoas aplaudem, meu Pai, quando dizem: o importante é você se realizar, o importante é você ser feliz. E aí o Senhor vem e diz: se alguém quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e me siga, porque onde eu estiver, ali estará o meu servo. Que coisa linda, Pai. Senhor Jesus, muito obrigado. Agora entendemos, pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus.